Na aula de hoje, nós vamos mudar radicalmente de assunto. Nós vamos retomar um assunto que vimos no começo do curso, que é a flexão composta, e considerar agora um efeito que naquela ocasião era inoportuno, mas agora é oportuno. É o seguinte, é um efeito que tem importância quando as barras são esbeltas, daí o nome desse capítulo. Como é que a gente está acostumado a resolver esse problema de flexão composta? Uma barra submetida a uma força transversal F, que provoca flexão, e mais a força normal P de compressão. Bom, as reações de apoio, dada a natureza desse apoio, poderiam ser três, né? Se eu fizer o equilíbrio na direção vertical, essa reação vai dar P. Se eu fizer equilíbrio na horizontal, essa aqui vai dar F. E se eu chamar de L a rigidez da barra, esqueci de colocar isso aqui, mas vamos imaginar que a barra seja prismática com rigidez EI e comprimento L. Essas duas forças vão formar um binário de momento FL no sentido horário, e aí essa reação aqui vai ser FL no sentido anti-horário. Tá? Se eu quiser os esforços solicitantes, eu tomo uma seção transversal qualquer, como essa aqui. Mais fácil cortar para cima do que para baixo, né? Vamos imaginar que o sistema de eixos seja tem origem aqui no engastamento, isso aqui vai ser Y, isso aqui vai ser X. Então a abscissa dessa seção é o X, né? Momento fletor nessa seção é o momento provocado por F. É F vezes essa distância aqui, né? Então, se eu quiser escrever o momento fletor nessa seção, momento na seção de abscissa X vai ser F vezes essa distância, que é L menos X. Tá? E aí a gente monta os diagramas, são simples nesse caso, né? O diagrama de momentos fletores, por exemplo, vai ser uma coisa assim, né? O momento varia linearmente, vai do zero até F vezes L, tracionando o lado esquerdo. E a força normal é constante. Bom, digamos que eu queira calcular deslocamentos. Para calcular deslocamentos, basta integrar a equação diferencial da linha elástica, V duas linhas, igual a menos o momento dividido por EI. Né? Aqui eu preciso tomar um certo cuidado, porque essa equação envolve uma convenção de sinais. Né? E quando nós deduzimos essa equação, o momento era positivo quando tracionava o lado de baixo. Lembram disso? Qual que é o lado de baixo quando eu coloco a barra na vertical? Bom, aí é lembrar o seguinte, quando nós deduzimos, fazer um rascunho aqui, quando nós deduzimos essa equação, nós usamos esse sistema de eixo assim. E o momento era positivo quando tracionava o lado de baixo, quando ele era assim. Né? Isso é um M maior do que zero. Tá? Quando eu viro a barra desse jeito, fica claro que a convenção, a maneira mais correta de entender a convenção de sinal é assim. O momento é positivo quando ele traciona o lado da barra que está voltado para o y maior do que zero. É o que está acontecendo aqui, né? Ele está tracionando o lado da barra que está voltado para baixo, né? É o lado voltado para o y maior do que zero, tá? Então, nesse caso, vejam que esse momento provocado por F está tracionando o lado esquerdo da barra. E o lado esquerdo é o lado voltado para o y menor do que zero. A rigor, eu tenho que botar um sinal de menos aqui para usar essa equação. Tá? Bom, então isso aqui vai dar F sobre EI, que multiplica L menos X. Tá?
aqui deixa para lá. Como é que a gente calcula os deslocamentos agora? Vejam, isso aqui é um polinômio conhecido em x, né? Para calcular, a função que dá os deslocamentos é tal que a segunda derivada dela em relação a x é esse polinômio conhecido em x. Basta integrar duas vezes o polinômio. Se eu integrar uma vez, vai dar v' igual a f sobre i. Eu vou fazer isso aqui um pouco rápido, porque vocês já viram isso aqui em R1, né? A integral de L é L vezes x, a integral de x é x ao quadrado sobre 2. E eu tenho que prever aqui uma constante de integração C1. No seguinte sentido, qualquer que seja esse valor dessa constante C1, a derivada disso vai dar aquilo, que é o que eu tinha, né? Integrando mais uma vez, vai dar v igual a f sobre i. Integral de x é x ao quadrado sobre 2. Integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Vai ficar sobre 6 aqui. Mais C1 vezes x. E eu tenho que prever outra vez mais uma constante de integração C2. Qualquer que seja o valor de C2, a derivada disso daquela expressão de cima. Tá? Para determinar essas constantes C1 e C2, a gente usa as chamadas condições de contorno do problema. Essa equação diferencial aqui, ela vale para x de 0 até L, né? Porque essa expressão do momento tem essa validade também, tá? Então a gente diz que isso aqui é o domínio de integração. E o contorno, ou as extremidades do domínio, são esses pontos aqui. As condições de contorno são informações que eu tenha sobre os deslocamentos e rotações nesses dois pontos. Tá? Veja, informações sobre V duas linhas eu já tenho nesses pontos, eu já tenho a expressão de V duas linhas. O V duas linhas é proporcional ao momento fletor. Já sei quem é o V duas linhas. Se eu quisesse, eu saberia V três linhas e V quatro linhas. O que eu preciso informar é o que está, são as derivadas de ordem inferior, né? Os deslocamentos e rotações nessas duas posições. Tá? Nesse problema a gente sabe, né, dada a natureza dos vínculos, a gente sabe que o deslocamento aqui tem que ser zero e a rotação aqui tem que ser zero também. A deformada dessa barra vai ser alguma coisa assim. Vou escolher as cores direito aqui. A deformada dessa barra vai ser alguma coisa assim, né? A gente sabe o que vai acontecer. Tá? Então aqui o deslocamento é zero e a rotação é igual a zero. As condições de contorno do problema serão V no ponto de x igual a zero, igual a zero. E V' no ponto de x igual a zero, igual a zero. Tá? Bom, quando a gente fizer V de zero igual a zero, vejam que vai sobrar C2 aqui dentro dos parênteses, né? Então isso vai dar C2 igual a zero. E quando eu fizer V' de 0 igual a zero, olhando nessa expressão de cima, vai dar C1 igual a zero. Conclusão, a expressão da linha elástica é V de x é igual. É só tirar C1 e C2, né? Vai ficar F sobre EI F sobre EI, que multiplica Lx2 sobre 2 menos x3 sobre 6. Lx2 sobre 2 menos x3 sobre 6. Tá? Em particular, se eu quiser o deslocamento máximo, aqui a gente sabe onde o deslocamento é máximo, né? É aqui em cima. Vamos chamar esse deslocamento máximo, por motivos que vocês vão entender daqui a pouco, de F1. O F1, a flecha aqui, o deslocamento máximo, é o deslocamento calculado em x igual a L. O F1 vai dar
isso calculado em x igual a L vai dar L ao cubo sobre 2, mas menos L ao cubo sobre 6. Isso é 3 sobre 6, menos 1 sobre 6, é 2 sobre 6, vai dar o famoso FL ao cubo dividido por 3 aí. Tá? Esse é o deslocamento máximo nesse caso. Bom, vamos fazer aqui um exercício mental. Vamos imaginar que esteja aqui a barra, a sua configuração indeformada. Imagine que eu aplique a força transversal e a força normal a partir do zero crescentes. Vocês concordam que, a rigor, quando essas duas forças atingirem o seu valor total, a barra não vai estar mais nessa posição? A barra vai estar numa outra posição? Digamos que seja essa. Quer dizer, quando P e F atingirem o seu valor total, a rigor, o P vai estar aqui e o F vai estar aqui. Não é? Bom, então espera um pouco. Vamos fazer o equilíbrio agora, considerando que, na verdade, o correto seria formular o equilíbrio na posição deformada, que é onde a estrutura vai estar quando o carregamento atingir seu valor máximo, né? Seu valor total. Vamos fazer isso com cuidado. Dada a natureza dos apoios, eu poderia ter aqui reações horizontal, vertical e mais um momento, né? Por equilíbrio de forças na vertical, essa reação seria P. Por equilíbrio de forças na horizontal, essa reação F. Agora vejam que essa reação do tipo momento é maior do que era antes. Porque além do momento formado por esse binário, esse par F para um lado e F para o outro, que vale FL, existe um momento provocado por esse outro binário. As duas forças normais, as duas reações verticais não estão alinhadas, né? Então, se eu chamar esse deslocamento máximo de F2, a reação de apoio aqui, no final das contas, vai ter esse sentido, porque os dois momentos são no sentido horário, não é? Mas vai valer F vezes L mais P vezes F2. Não é? O momento é maior do que era antes. Na verdade, isso vai acontecer em todas as seções transversais. Pegue uma seção transversal qualquer. Como essa. Bom, deveria ser perpendicular ao eixo, né? Naquele nosso sistema de eixos y, x, quem é o momento fletor em relação a esse ponto, hein? Cuidado agora. O momento provocado, isso aqui é a abscissa desse ponto, é o mesmo x, né? Isso aqui é x. Então, o momento provocado pela força F é F vezes essa distância aqui, L menos x. E tracionando o lado esquerdo, que é o lado voltado para o y negativo. Vai ser menos F vezes L menos x. Né? Agora, pelo fato de eu estar montando a equação do momento na configuração deformada, o P foi para lá, né? E aí o P começa a provocar momento nessa seção. O momento provocado por P é P, precisa tomar cuidado com isso, ó. Eu vou chamar isso aqui, esse pedacinho, é o deslocamento transversal da seção de abscissa x. É o V de x, essa é a distância, tá? O momento provocado pela força P é a distância da linha de ação da força P até esse ponto aqui.
Ou seja, é essa distância aqui que vai daqui até aqui. É F2 menos V de x. Né? Então, o momento provocado por P é P, que multiplica F2 menos V de x. Tá? E esse momento também está tracionando o lado esquerdo, o lado voltado para o y menor do que zero. O momento também é negativo. Tá? Bom, quando eu fiz essa... Eu estou tentando melhorar o resultado, obter um resultado mais próximo da verdade, né? Uma coisa eu melhorei, eu estou montando equilíbrio na posição deformada, que é o mais correto. Mas existem coisas que eu vou continuar admitindo. Por exemplo, eu imaginei que quando essa barra se deformasse, esse ponto andasse só na horizontal. Então eu continuo desprezando encurtamento pela força normal e continuo desprezando aquele deslocamento longitudinal da flexão. Lembram disso? Aquela tendência de aproximação entre as extremidades quando existe flexão. Eu não estou fazendo uma teoria perfeita, eu estou melhorando a teoria num aspecto. Tá? Outra coisa que eu vou continuar imaginando é que a equação diferencial da linha elástica seja V duas linhas igual a menos M sobre I. Vocês devem lembrar disso, ou talvez não, que quando nós deduzimos a equação da linha elástica, isso vem daquela fórmula que a gente obtém na flexão, que 1 sobre ρ em módulo é o momento dividido por EI em módulo, né? Ρ era o raio de curvatura. E o raio de curvatura, quando a função que dá os deslocamentos, ou quando os deslocamentos podem ser expressos por uma função daquele tipo, é V duas linhas dividido por 1 mais V' ao quadrado elevado a 3 meios. Tá? E aí, V' nós vimos que era a rotação da seção transversal. E a rotação da seção transversal é alguma coisa da ordem de 10 a menos 2. Quando eu elevasse isso ao quadrado, daria 10 a menos 4. Somado com 1 não vai fazer diferença nenhuma. Então a gente estava autorizado a desprezar esse termo aqui. E a expressão de 1 sobre ρ, onde aqui o V das linhas também está em módulo, ficaria aproximadamente igual a V duas linhas em módulo. Tá? Aí a gente pegava isso, jogava aqui e chegava na equação diferencial V duas linhas igual a M sobre I, era só acertar os sinais. Bom, eu vou continuar fazendo essa linearização. Vejam que a curvatura ela não é linear com os deslocamentos. Aparece o deslocamento, a rotação aqui ao quadrado, elevado a 3 meios no denominador. Mas na hora que a gente despreza, e a gente tem o direito de fazer isso, essa parcela, ela fica linear. Né? A gente diz que a gente está linearizando a expressão da curvatura. Muito bem, eu vou continuar mantendo essa linearização da curvatura e continuar imaginando que vale essa forma. Tá? Bom, se eu jogar isso aqui, o que vai dar, hein? Vai dar menos F sobre EI, que multiplica L menos X, mais P dividido por EI, que multiplica F2 menos V. Eu vou parar de representar o V como função de x, fica subentendido que o V depende de x. Tá? Vejam, quando eu fiz aquela primeira análise, em que eu formulava o equilíbrio na configuração indeformada, o momento tinha só essa parcela aqui. E quando eu jogava na equação diferencial da linha elástica, resultava um polinômio conhecido em x. Né? Ao tentar melhorar esse resultado e formular o equilíbrio na posição deformada, o que é mais correto, eu tive que acrescentar a essa parcela o momento provocado pela força P, né? Pela força normal. Esse efeito não era considerado antes. Mas esse momento aqui depende dos deslocamentos, depende de V, que é a função que eu quero determinar.
Quando eu jogo isso na equação diferencial da linha elástica, eu fico com V duas linhas no primeiro membro aqui, mas no segundo membro aparece um V, eu não sei quem é o V. O resto, o F2 eu não conheço também, mas do ponto de vista matemático, são constantes. Isso aqui esse primeiro termo é uma constante, isso aqui é uma constante, e aqui tem uma constante que multiplica x. Então, até aqui eu tinha um polinômio do primeiro grau. Embora eu não saiba quem é o F2, do ponto de vista matemático eu posso integrar. Mas agora não, aqui aparece a função que eu quero descobrir. Tá? Bom, se eu passar tudo que depende de V para o primeiro membro, eu vou ficar com uma expressão assim, ó, V duas linhas, mais, ó, aqui esse P sobre I vezes menos V, eu vou passar para o primeiro membro com sinal de mais, e eu vou chamar esse negócio aqui de K ao quadrado, porque ele vai aparecer muitas vezes. V duas linhas mais K ao quadrado vezes V, igual a menos F sobre EI, vezes L menos X, mais o que eu tinha chamado de K ao quadrado, vezes F2. Tá? Onde K ao quadrado é P dividido por EI. Tá certo? Por que eu chamo isso de K ao quadrado e não de K? Vocês vão entender mais para frente. É porque assim a expressão final fica melhor. Bom, o que eu tenho que resolver aqui é uma equação diferencial. No fundo, eu tinha aqui uma equação diferencial também. A segunda derivada dessa função é igual a alguma coisa. Agora, como essa coisa era um polinômio, bastava integrar duas vezes o polinômio. Isso era simples. Aqui não. Aqui eu preciso resolver essa equação diferencial. Tá? Eu sei que isso é um pouco assustador, mas vocês já viram esse tipo de equação diferencial em cálculo 4. O pessoal da arquitetura não viu. Mesmo assim, olha, esse tipo de equação tem uma receitinha muito simples. A receitinha é a seguinte. Vou abrir parênteses aqui. Vou fazer em outra cor, só para deixar bem claro que isso aqui é uma receitinha. Nós estamos falando de equações diferenciais do seguinte tipo. V duas linhas, mais K ao quadrado vezes V, igual uma certa função de x. Tá? É uma equação desse tipo que nós temos aqui. V duas linhas mais K2V igual a uma certa função de x. Tá? Repito, do ponto de vista matemático, isso aqui é um polinômio do primeiro grau em x. O resto é tudo constante. O que vocês aprenderam em cálculo é que a solução dessa equação ela tem duas parcelas. Eu vou chamar essa equação aqui de NH, que é um nome meio estranho. Vocês já vão entender. O que a gente chama de equação, a gente diz que essa equação é não homogênea porque o segundo membro é diferente de zero. A equação homogênea associada a essa é V duas linhas mais K ao quadrado V igual a zero. Tá? Essa equação é a equação homogênea associada. São nomes, né? Vou chamar de H. Muito bem, a solução geral dessa equação, a solução geral de NH, a solução geral da equação NH é assim. V de x é igual a solução da equação homogênea associada, que eu vou chamar de VH de x, mais o que a gente chama de uma solução particular, V índice P de x. Tá?
Esse VH de x, a solução da equação homogênea associada, é sempre a mesma coisa. Se a equação homogênea é V duas linhas mais K ao quadrado vezes V igual a zero, a solução da equação homogênea é C1, uma constante C1, vezes o seno de K vezes X, mais C2 vezes cosseno de K vezes X. Ó, nós vamos combinar aqui que eu vou escrever dessa forma, mas o que eu estou querendo dizer aqui é que é o seno de todo esse negócio aqui, né? E cosseno de todo esse negócio aqui. Isso é muito fácil. Se vocês pegarem essa expressão C1 vezes seno mais C2 vezes cosseno e substituírem aqui, é só derivar duas vezes e somar com K ao quadrado vezes isso, vocês verificam que isso dá zero. Tá? Então a solução, essa parte da solução da equação diferencial está feita. É sempre a mesma coisa. É sempre essa expressão. O nosso problema é descobrir a segunda parte, a solução particular. Né? A solução particular tem a seguinte regra, o truque para determinar a solução particular. Bom, a ideia da solução particular é a seguinte, não o truque. VP é qualquer função, e eu vou escrever isso, por mais simples que seja, que satisfaça a equação NH. Não parece ser uma dica que ajuda muito, mas ajuda. Olha, eu estou querendo dizer o seguinte. Muitas vezes, isso vai acontecer a todo momento nos problemas que nós vamos resolver, vai acontecer todas as vezes, a gente vai olhar para essa expressão e vai ser capaz de adivinhar uma solução. A gente vai olhar para essa expressão, eu já vou dar uma dica de como a gente vai adivinhar essa solução. A gente vai conseguir, vai olhar para a expressão e vai dizer, bom, a solução tem essa cara aqui. É um polinômio de primeiro grau. Muitas vezes a gente consegue isso. O que eu estou dizendo aqui, e aqui não sou eu, é a teoria das equações diferenciais, é o seguinte. Se vocês adivinharem uma solução de NH, por mais medíocre que ela seja, se vocês somarem essa solução que vocês adivinharam com a solução da equação homogênea, vocês têm a solução geral da equação diferencial, não está faltando nada. Tá? Não é difícil demonstrar isso. Então, a ideia é a seguinte, para resolver essa equação, um pedaço nós já temos, C1 seno mais C2 cosseno. Nós vamos ter que descobrir o outro pedaço. O outro pedaço nós vamos descobrir no chute, é assim mesmo. A gente vai olhar para essa expressão, vai tentar descobrir no chute um V que substituído aqui e aqui, satisfaça essa identidade. Uma vez que eu descobrir esse V, que eu estou chamando de solução particular, eu vou somar a essa solução da equação homogênea associada e vai ter a solução geral da equação diferencial. Tá? Bom, o que vai salvar a nossa vida aqui é o seguinte. Dica para adivinhar o VP. Bom, para adivinhar o VP, a gente vai ter que olhar para esse segundo membro aqui, não tem jeito, né? A dica é a seguinte, se essa função que vai aparecer no segundo membro, que eu chamei genericamente de f de x, for um polinômio de grau n, a solução particular também será. É isso que salva a nossa pele, né? Porque, em geral, o que vai aparecer aqui no segundo membro é um polinômio. E aí a solução particular vai ser um polinômio de mesmo grau, tá? Fim dessa digressão aqui, fecha parênteses.
Essa é a receitinha para resolver esse tipo de equação diferencial. Vamos voltar à equação diferencial. Tá ela aqui, ó. Isso é o que eu tinha chamado de f pequeno de x, aquela função que está no segundo membro. Vocês percebam que essa função que está no segundo membro é um polinômio de primeiro grau em x. Volto a dizer, eu não sei quem é f2, não tem importância. Do ponto de vista da matemática do problema, é uma constante. Isso é constante e isso varia linearmente com x. É um polinômio do primeiro grau em x. Então, vejam se vocês concordam. A solução da equação diferencial vai ser a solução da equação vai ser a solução da equação homogênea associada, que vai ser sempre C1 seno mais C2 cosseno. Mais a solução particular. Bom, a solução particular é que vai ser o pulo do gato, né? Isso aqui é um polinômio de primeiro grau em x. A solução particular vai ser um polinômio do mesmo grau. Vai ser alguma coisa assim, ó. A solução particular vai ser uma constante alfa vezes x mais uma outra constante beta. Tá? Eu vou pegar essa solução e jogar aqui e aqui. Agora pensem bem, se a solução particular é um polinômio do primeiro grau em x, a primeira derivada da solução particular vai ser essa constante alfa, né? E a segunda derivada vai ser zero. Se a solução particular é um polinômio do primeiro grau em x, quando eu substituir aqui vai dar um polinômio do primeiro grau em x, mas quando eu substituir aqui vai dar zero. Então vejam, eu estou buscando um polinômio no primeiro grau em x, tal que k ao quadrado vezes esse polinômio é esse negócio aqui. Bom, então o polinômio que eu estou querendo é esse negócio dividido por k ao quadrado. Tá certo? A solução particular é simplesmente isso dividido por k ao quadrado, né? Então vamos jogar isso lá, dá menos f sobre EI k ao quadrado vezes L menos x, menos f sobre EI k ao quadrado vezes L menos x, mais isso dividido por k ao quadrado, que é o próprio f2. Tá? Essa é a solução da equação diferencial. Não é tão difícil assim, né? Essa equação diferencial veio dessa expressão do momento, e o momento também vale para x de 0 até L. As condições de contorno serão informações sobre deslocamentos em x igual a 0 e em x igual a L, deslocamentos e rotações, né? Por que eu preciso de condições de contorno? Porque C1 e C2 eu não sei quanto vale. Olha, o resto é meio assustador. Na verdade, eu não sei quem é C1, não sei quem é C2 e não sei quem é F2, né? Mas o resto aqui eu conheço. Esse K é a raiz quadrada de P sobre I. Sempre que vocês virem esse K aqui, pensem na força normal. Ela está embutida aqui dentro. Aqui também, né? Eu preciso determinar C1, C2 e F2. Eu vou precisar de 3 condições de contorno. As duas primeiras são as mesmas que valia naquela análise que a gente fez anteriormente. Deslocamento em x igual a 0 tem que ser 0. Essa é a primeira condição de contorno, né? Bom, quando eu fizer v de 0 igual a 0, o que vai dar, hein? Seno de 0 vai dar 0, cosseno de 0 vai dar 1, então vai ficar C2. Isso aqui calculado em x igual a 0 é menos FL sobre EI k ao quadrado.
mais o F2. Isso é o V de zero. Isso aqui tem que ser igual a zero. Primeira equação. Segunda equação. A rotação em x igual a zero é igual a zero. É engastamento. V' de zero igual a zero. Deixa eu calcular o V' aqui embaixo. Fazer um rascunho aqui. V' de x vai ser, ó, a derivada disso em relação a x é C1 vezes, aqui eu preciso usar a regra da cadeia, né? A derivada do que está aqui dentro, que é K, vezes a derivada do que está fora, é K vezes o cosseno de Kx. Tá? Depois, a derivada dessa parcela vai ser C2, a derivada do que está dentro é K, é uma função composta, né? É a cosseno de uma outra função, tá? A derivada da função que está aqui dentro vezes a derivada do que está de fora. A derivada do cosseno é menos seno. E eu vou calcular essa função no mesmo Kx, tá? A derivada disso aqui em relação a x é zero, esse termo é constante. A derivada disso é menos 1. Então vai dar mais f sobre EI K ao quadrado. E a derivada disso aqui é zero. Então, V' de zero é isso aqui calculado em x igual a zero. O que vai dar? Vai dar C1 vezes K. Né? Aqui, o seno de zero vai dar zero. E esse termo é constante. É mais f sobre EIK ao quadrado igual a zero. Tá? Bom, está faltando uma condição de contorno. Eu tinha três constantes a determinar, C1, C2 e F2. O que eu faço, hein? Aqui o deslocamento é zero, aqui a rotação é zero. Olha, falta eu informar para a matemática do problema que o que eu chamei de F2 é o deslocamento em x igual a L. Né? A outra condição de contorno é que V de L é igual a F2. Quando eu fizer V de L igual a F2, o que vai dar, hein? V de L igual a F2, cadê? Está aqui mesmo. Vai dar C1 seno de KL mais C2 cosseno de KL. Isso aqui calculado em x igual a L vai dar zero. Mais F2 é igual a F2. Cuidado aqui, hein? Isso aqui é o V de L, envolve um F2. Tem que ser igual ao F2 aqui. E aí o F2 vai embora, né? Bom, então vamos resolver esse sistema. Eu quero calcular C1, C2 e F2, né? Dessa equação aqui, eu tiro que C1 é igual a menos F sobre EI K ao cubo. Não se assustem com esse K, hein? A força normal que está aqui dentro. A gente conhece isso, esse K. Dessa expressão aqui, eu tiro que C2, vou cancelar esse F2 com esse aqui, vai dar C2 igual a menos C1 vezes a tangente de KL. Né? Então, o que vai dar, hein? Menos C1 tangente de KL. Bom, eu vou resolver essa expressão para F2 e vou dizer que F2 vale
FL sobre EIK ao quadrado, FL sobre EIK ao quadrado, menos C2, né? Menos C2 significa... Bom, deixa eu escrever lá. Não vou escrever. Menos C2 significa mais C1 tangente de KL. Mais C1 tangente de KL. E no lugar do C1 é menos F sobre EIK ao cubo. No lugar desse C1 aqui é menos F sobre EIK ao cubo. Tá? Então o que vai dar, hein? Vai dar... eu vou colocar F sobre EIK ao cubo em evidência. Isso aqui vai dar... deixa eu só confirmar uma coisa aqui. O F2 era FL sobre EIK ao quadrado menos C2. Então esse sinal ficou mais, tá? Então vai ficar F sobre EIK ao cubo. Bom, essa primeira parcela vai ficar KL. E a segunda parcela menos tangente de KL. É isso, né? Não, tem um sinal errado em algum lugar. Tem um sinal errado aqui, peraí. Quando eu fizer velhinha de zero, quando eu fizer velhinha de zero vai dar, aqui vai dar cosseno, vai dar C1, aqui vai dar seno, vai dar zero, a derivada disso é mais F sobre EIK ao cubo. Era para ser menos, né? Ixi, olha o vexame. Espera aí, aqui a solução particular... olha aqui o vexame, ó. V duas linhas é menos M sobre I, né? Então aqui vai dar mais. Aqui vai dar mais. Só porque eu falei isso, ela começou a dar problema aqui a minha caneta. Aqui vai dar mais. Aqui mais vai mudar, aqui não muda nada. Aqui é mais. Eu não sei porque ela está fazendo isso. Espera só um pouquinho. Tudo conspira nessa hora. Aqui é mais. Aqui tem que ser mais. E aqui tem que ser menos. E portanto aqui é mais, né? Em x igual a L essa parcela muda, o resto não muda. Então vamos lá. Aqui vai dar menos FL sobre IK ao cubo. E aqui vai dar mais. É só trocar o sinal do que dependia de F, tá?
E agora sim. Aqui dentro tem que estar... Eu estou acostumado a fazer isso com gente olhando. Quando eu faço sozinho, a chance de erro é maior. Vocês já teriam me avisado antes, né? Tangente de KL menos KL. Agora sim. Tá? Esse é o F2. Olha, se está aparecendo KL aqui dentro, é porque esse KL é um adimensional. Se ele não fosse um adimensional, eu mudaria o sistema de unidades e daria outro resultado, né? Então, vamos verificar isso porque isso é importante. Ó, o K é a raiz quadrada de P dividido por EI, né? Então, a dimensão de K é a dimensão de força dividido por o módulo de elasticidade tem dimensão de tensão. Lembram disso? É só pensar na lei de Hooke. Sigma igual a E vezes Epsilon. Como Epsilon é uma dimensional, E tem dimensão de tensão. Então aqui é F vezes L a menos 2. O momento de inércia é L a quarta. E se eu tirar a raiz quadrada, é isso elevado a meio, né? Então isso aqui dá 1 sobre L, não é isso? O K tem dimensão de 1 sobre comprimento. K vezes L é um adimensional, como tinha que ser, tá? Eu vou fazer aparecer aqui o adimensional para ficar mais bonitinho, e vai ficar assim, ó. Se eu multiplicar em cima e embaixo por L ao cubo, vai ficar FL ao cubo dividido por EI. E aqui, ó, se eu vou multiplicar em cima e embaixo por L ao cubo, vai aparecer um KL ao cubo aqui. Vai aparecer tangente de KL menos KL dividido por KL ao cubo. Esse é o F2, né? Tá? Bom, isso aqui tudo é adimensional e F ao cubo sobre I tem cara de deslocamento mesmo, tem dimensão de deslocamento, né? Vocês lembram quem que era o F1? O F1 é a nossa primeira estimativa para esse deslocamento. Cadê ele? Está lá atrás. É F ao cubo sobre 3EI, né? Então, isso que está aparecendo aqui é 3 vezes o F1. Tá? E o resultado final vai ser vou escrever assim, ó, F2 dividido por F1, é isso que vai me interessar daqui a pouco, vai ser 3 vezes a tangente de KL menos KL dividido por KL ao cubo. Tá? Na verdade, o problema está resolvido aqui. Esse é o F2. Tá? Isso aqui é uma comparação com o F1. Nós já vamos explorar essa comparação e essa vai ser a parte interessante. Isso aqui é só chatice, o resto é que é interessante. Interessante é explorar esse resultado. Mas deixa eu só dar uns nomes aqui. Isso que a gente faz aqui, que é montar o equilíbrio na configuração indeformada, ou seja, eu calculei as reações na configuração indeformada, calculei os esforços solicitantes como se a estrutura estivesse na configuração indeformada, calculei os deslocamentos a partir dessas relações e estimei esse deslocamento. Isso a gente chama de análise de primeira ordem, uma primeira aproximação, é uma análise linear, como nós vamos ver mais para frente, né? É o que a gente está acostumado a fazer, né? A gente sabe que a estrutura se deforma, mas a gente parte do princípio de que ela se deforma tão pouquinho que eu posso fazer as contas, formular o equilíbrio e esforços solicitantes, como se, tomando como referência a configuração indeformada. Tá? O que nós nos propusemos a fazer na sequência
foi o que a gente chama de uma análise de segunda ordem, em que a gente formula o equilíbrio e calcula os esforços solicitantes, tomando como referência a configuração deformada, que a gente não conhece. Tá? Vejam que eu chamo atenção para isso. Eu chamei isso aqui de F2 e aquele outro eu chamei de F1 de propósito. Essa curva F1 aqui é uma primeira estimativa para os deslocamentos dessa estrutura. Ela não coincide com essa. Os deslocamentos verdadeiros, ou mais próximos da verdade, que é o que eu obtenho quando a gente formula o equilíbrio na configuração deformada, eles vão ser maiores do que os estimados pela teoria de primeira ordem, porque o momento fletor ficou maior, não é isso? Em módulo. Os momentos são maiores, os deslocamentos são maiores. O F1, aquela curva que a gente obteve pela teoria de primeira ordem, estaria por aqui, ó. A gente estaria estimando um deslocamento que é menor do que o deslocamento verdadeiro, estimado de forma mais correta, digamos assim, usando a teoria de segunda ordem. Tá? Então a gente fala em análise de primeira ordem, a gente fala em análise de segunda ordem, ou teoria de segunda ordem. O momento provocado pela força normal, que só aparece nessa análise de segunda ordem, a gente chama de um efeito de segunda ordem e assim por diante. Tá? Então vejam, esse segunda ordem significa que é uma aproximação melhor para aquele resultado do que a análise de primeira ordem. Né? Agora, essa aproximação melhor tem um custo. Vocês estão vendo aqui que resolver a equação diferencial aqui já dá um pouco mais de trabalho quando eu estou fazendo a análise de segunda ordem. Tá? Então, isso aqui a gente ainda consegue resolver na mão. Né? São equações diferenciais simples, a gente sabe o resultado e tal. Não é difícil fazer uma análise de segunda ordem numa barra isolada aqui. Mas quando eu tenho uma estrutura mais complicada, formular o equilíbrio na configuração deformada é bastante complicado. Né? Então, a gente faz isso quando isso é necessário. Né? E quando isso é necessário? É quando a barra é esbelta, a estrutura é esbelta, daí o título. Quando a estrutura é esbelta, ela tem deslocamentos consideráveis. E aí, formular o equilíbrio na posição deformada pode ser muito diferente de formular o equilíbrio na configuração indeformada. Tá? Então, a primeira análise que a gente faz numa estrutura é sempre uma análise de primeira ordem. A gente formula o equilíbrio na configuração indeformada. Depois, se a gente percebe que os deslocamentos são grandes, a gente desconfia. Bom, talvez seja melhor fazer uma análise de segunda ordem e formular o equilíbrio na posição deformada. Felizmente, vocês não vão fazer isso na mão, né? Quem for trabalhar com isso. O computador faz também essas análises não lineares, considerando esses efeitos. Tá? Bom, mas eu ainda não interpretei aquele resultado. E essa interpretação é que para nós é interessante. Vamos fazer isso na sequência.